Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Escute a palavra de Deus, ela muda, ela transforma. Todos os dias o nosso Pai, Ele fala conosco. Compartilhe as orações, cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Hoje vamos falar sobre a oração, sobre o que disse Jesus sobre a oração. Em Mateus, capítulo 6, versículo 5 em diante. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Olha só como Jesus falou. O Pai Nosso é a oração que o Senhor nos ensinou, como chegar ao Pai. E como ele fala, como Jesus fala, que aqueles homens, eles ficavam orando na frente das pessoas, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros e dizerem assim: nossa, como são religiosos, como eles falam com Deus. Mas o que Deus quer é o teu coração, o meu coração e a intimidade. Imagina você conversar com Deus todos os dias no secreto, não na frente das pessoas, mas sim você buscar a sua intimidade com Deus, você conversar com Ele, você contar para Ele as suas dores, você contar como você nós às vezes, né, ligamos às vezes para uma amiga, para homens, às vezes é mais difícil, mas também tem homens que ligam para um amigo, para pedir um conselho, para conversar, para ajudar, mas as mulheres fazem mais isso, ligar uma para outra, para pedir um conselho, uma ajuda, para desabafar e fala sobre as necessidades. Mas quando você busca a Deus, você conversa com Deus no secreto, você conta as suas dores, como se você tivesse. Claro que a gente não vai comparar, tem que ter o respeito. Nosso Pai, Ele é santo e todo-poderoso, mas é o nosso Pai. Se você olhar para Deus e falar de Deus como um Deus que fica nos céus, lá distante, você vai sempre se distanciar de Deus. Mas se você começa a olhar para Deus como um Pai cuidadoso, mesmo aquelas pessoas que não tiveram a bênção de ter um pai que cuidasse, porque tem crianças que não são cuidadas pelos seus pais.
quando elas nascem. Pelo contrário, os pais às vezes saem da casa, elas escutam as histórias. Tem pessoas que crescem que nunca conheceram seus pais de sangue. Então elas podem ter uma visão de um pai que abandonou. E quando a pessoa fala para uma jovem, para uma criança, que Deus é um pai, imagine para uma criança que foi abandonada pelo seu pai. Ela vai ficar, ela vai pensar que Deus é igual ao pai dela, que largou, que abandonou, mas ele é diferente. Ele não larga os seus filhos, ele não abandona os seus filhos. Pelo contrário, às vezes nós, como filhos, nos distanciamos dele. E ao invés de conversar com ele e contar das nossas dores, das nossas inseguranças, do que precisamos, vamos conversar com outras pessoas, vamos pedir conselhos, o que é normal, conversar, pedir ajuda, pedir intercessão de oração, porque dependendo do momento a pessoa precisa, e a intercessão, ela é muito poderosa. Muitas pessoas recebem suas bênçãos através da intercessão, de oração. Mas como ele fala, para não repetir, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai vem em secreto, que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Você já pensou? Quando uma criança ela vai pedir para a mãe ou para o pai alguma coisa e ela fala, eu quero isso. A mãe fala, daqui a pouco eu te dou. Aí a criança repete novamente, daqui a pouco eu te dou. Aí a criança repete. Imagina uma oração de repetição, só repetindo, só repetindo, só repetindo. Imagine para Deus ouvir a você, eu quero isso. Aí depois as orações repetidas, repetidas, repetidas. Isso eu imagino que não agrada a Deus. Quem falou foi Jesus, que não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Aí ensinou a orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Já vai glorificando a Deus, já vai falando da santidade de Deus, que santificado seja o seu nome, teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando você orar, para você pedir algo, peça a Deus, mas peça assim, seja feita a tua vontade, Senhor. Porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Às vezes a gente quer tanto uma coisa, tanto, 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 e Deus vê que aquilo não é bom para as nossas vidas. Aí Ele não dá. Aí a pessoa fala, mas por que Ele não deu? Porque aquilo não é bom. Imagine se um pai ou uma mãe vê que algo vai machucar um filho, uma filha. Ele vai dar? Não vai. Imagina, nós que somos humanos, falhos, imagina Deus, que vê o nosso futuro. Então Ele dá aquilo que vai fazer bem, porque Ele é o nosso Pai e é um Pai protetor. Para todas as pessoas que não tiveram um Pai protetor, ela tem que se sentir protegida e amada pelo Todo-Poderoso. Porque tem muitas pessoas que o pai, quando a mãe engravida, fala assim, vá tirar essa criança que eu não quero. Mas Deus fala, eu quero, mas eu quero que ela venha. E ela vem ao mundo. Às vezes o pai judia tanto da mãe para a mãe perder aquela gravidez, para perder aquela criança, mas Deus fala, eu te protejo desde o ventre da tua mãe. E você vai nascer, e você vai
me glorificar. E a tua vida vai ser para minha glória. E você, às vezes, uma pessoa, às vezes, ela imagina, por que que eu sofri tanto? Por que que eu passei por tantas coisas? Aí tem pessoas que pensam que Deus não as ama. Deus deu livramento o tempo inteiro. Quantos livramentos recebemos? Imagine uma gestante, para ela passar 9 meses com a criança na barriga. Quantas coisas acontecem na vida dela? Susto, problemas às vezes de saúde, às vezes ela se esforça muito, pode abortar um bebê. E quem segura esse bebê na barriga da mãe? É Deus quem segura, é da vontade dele. Então é da vontade dele que você seja feliz, porque ele é um pai maravilhoso, que te ama, que você nunca pode se sentir abandonado, nunca pode se sentir só, porque você está sendo cuidado, está sendo cuidada. A gente passa pelas circunstâncias da vida, porque rico ou pobre, todo mundo passa, mas sabendo que não estamos sozinhos, que Deus envia pessoas certas no momento da angústia, Ele está conosco, Ele ajuda na vida financeira, porque Ele manda socorro, Ele dá livramento, Ele protege os seus filhos e filhas, mas o que Ele quer também. E aí Ele fala: dai-nos hoje o pão nosso, o nosso pão de cada dia. Continuando a oração que Jesus nos ensinou. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. E Deus não deixa faltar. Deus, Ele dá um jeito e Ele faz com que não te falte nada em tua vida. Às vezes a gente pensa, meu Deus, o que é que vai ser de tal situação? Será que vai dar? E Deus, Ele dá um jeito e acontece os milagres, e tem pessoas que Ele coloca na vida da pessoa, daquela filha, daquele filho que está aflito, e Ele resolve aquela situação de uma forma que a pessoa fala, meu Deus, isso foi um milagre. Quantos milagres já recebemos na vida para chegar até aqui? Comece a fazer uma reflexão da sua vida, comece a pensar como Deus é bom na sua vida, como Deus tem cuidado de você, como Deus tem colocado pessoas boas para te ajudar em palavras, em orações, e como mudou, quantas coisas mudaram e quanto entendimento o Senhor está liberando na vida dos seus filhos e filhas. Antes não tínhamos muito acesso à informação, mas hoje temos muito acesso. Você pega um celular, você pega um tablet, um computador, você tem informações o tempo inteiro, mas principalmente quando você precisa de uma palavra, você escuta a palavra de Deus e Ele fala diretamente com você. E continuando, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Imagine, como aquele homem que estava todo endividado e foi perdoado o que ele devia. Aí ele saiu dali, a dívida dele era grande, ele saiu daquela situação e ele teve o livramento e a dívida dele em dinheiro foi perdoada. Saindo dali, tinha um homem que devia pouco dinheiro para ele e ele queria de todo jeito que o homem pagasse para ele. Ele não perdoou a dívida que era tão pequena. Porque nós não perdoamos a vida dos nossos irmãos e irmãs. Temos que ser misericordiosos. Principalmente quando você conhece, eu e você conhecemos a palavra de Deus, devemos orar por aqueles que estão no caminho errado, porque quando nós fazemos as coisas erradas, nós queremos o perdão de Deus. Então temos que perdoar o outro que nos fez mal. Isso não significa que você vai deixar as pessoas fazerem o que querem com a sua vida de errado, mas
significa que você vai orar por aquela pessoa, que é o que Deus fala, o que Jesus falou, orai pelos seus inimigos, para que eles se libertem. Você imaginou uma pessoa que te fez mal, ela liberta de todo o mal, ela nunca mais ela vai fazer mal para a sua vida. Ela vai ser uma pessoa transformada, ela vai se arrepender de tudo que fez. Nós, quando pecamos, nós não nos arrependemos. Eu me arrependo, você também se arrepende. Então a outra pessoa também pode se arrepender. Então devemos orar por eles. Sabe por quê? Porque quando tudo isso faz parte das nossas bênçãos aqui na terra, queremos um Pai protetor e Ele é nosso Pai. Ele não é só meu pai ou seu pai. Ele é nosso Pai. E Ele é Pai de todos os pecadores, de todas as pessoas. Quando Ele enviou o Filho dele, Ele enviou para morrer por todos os pecadores. Não foi só por um, nem por mim, nem por você. Então, nós devemos perdoar, porque quando você perdoa, você recebe o perdão e você se sente em paz. O perdão, quando você perdoa, você está tirando um veneno de dentro de você. O perdão é um remédio para as nossas almas. A cura vem para a gente, para as nossas vidas. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória. Hoje, a glória para sempre. Amém. E não nos deixes cair em tentação. Então vamos orar agora, pedindo ao Pai que nos livre de toda tentação, que não caiamos em tentação, que o Senhor livre as nossas famílias também, cada membro das nossas famílias das tentações, porque o inimigo, ele coloca coisas ruins e às vezes uma pessoa, ela está em um lugar e ela não está bem, e o inimigo coloca algo que não é bom na mente dela e ainda apresenta aquilo na frente daquela pessoa, como um banquete na frente dela, para que ela caia em tentação. Mas o Senhor, o nosso Pai Todo-Poderoso, Ele nos livra da tentação. Ele envia seus anjos poderosos para tirar do nosso caminho toda maldade, a maldade humana e a maldade espiritual. Porque imagine, uma pessoa que não está bem, que ela brigou com o seu cônjuge, e chega outra pessoa e começa a falar coisas para ela se separar, para ela largar a família dela. Quantos casamentos já foram destruídos por isso? Às vezes não é uma traição, às vezes é um mau conselho, uma pessoa está de cabeça quente e às vezes até o homem sai da casa e larga a sua família por causa de um conselho errado, por causa de uma tentação, porque naquele momento tem pessoas que chegam que não são enviadas por Deus, mas pelo inimigo, e fala, você merece mais, aquela família não te valoriza, e acaba que a pessoa às vezes não está no momento bom e ela cai numa tentação. Então que o Senhor nos livre cada membro das nossas famílias, livre os nossos filhos de drogas, os nossos netos, quem for da tua família, que o Senhor livre as nossas vidas, as nossas famílias de drogas, de assaltos, de maldade, de perversidade. Olha, quando você tem paz, quando você tem o Pai cuidando de você, zelando pelos seus, você dorme em paz. E é isso que eu peço a Deus, para a minha vida e para a tua vida. Ora no secreto, conversa com Deus, conversa com Ele, como você conversasse é mesmo que você está vendo Ele. Busque a presença dEle, mas no final da tua oração, fala assim, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha, Pai, porque o Senhor sabe o que é melhor para a gente. E é assim que vamos concluir a nossa oração. Pai, eu te peço todo o bem, eu te peço para a honra e glória do teu nome, a paz, a proteção, saúde, vida longa com saúde, para todos os teus filhos e filhas, para as nossas vidas, cada membro das nossas famílias, a prosperidade financeira
entendimento da tua palavra, sabedoria, discernimento espiritual. Abre os nossos caminhos, Pai. Dai-nos bom ânimo, alegria em nosso ser, a paz que excede todo o entendimento, e que as famílias tenham muito amor, que é o fruto do Espírito Santo, e domínio próprio, Pai. Paciência uns com os outros, que é fruto do Espírito Santo. Dai-nos o teu fruto, Santo Espírito de Deus, para a honra e glória do Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo. E Deus Espírito Santo estejam em nossas vidas, cuidando, zelando, protegendo e abrindo os nossos caminhos para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, dai-nos sabedoria, nos ensina a orar, Pai, cada dia a chegar mais próximo de Ti, que o Espírito Santo de Deus leve para o Teu trono, Senhor. Leve para o Senhor os pedidos dos Teus filhos e filhas, e seja feito, Pai, conforme a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço, Pai, pela vida de cada pessoa que escuta essas orações. Em nome de Jesus, amém.